aí, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, sempre rindo, né, pra bochecha não cair, não ficar tudo caidão. E eu tô aqui hoje num lugar diferente, tô aqui no consultório do Dr. Marco Antônio Lense. O Dr. Marco Antônio é ginecologista do Hospital Albert Einstein, que você sabe que é um dos melhores hospitais do país, referência. E o Marco Antônio, mas também a maior referência do Marco Antônio é que ele é meu ginecologista há quase 25 anos. Então esse homem me conhece melhor. Faz tempo, né? Muito tempo. É uma relação muito estável nossa, não é, Marco Antônio? Mas aí, o Marco Fizemos Antônio... bodas. Bodas. Você vê que é melhor do que muito casamento que tem por aí, né, gente? Mas olha, o Marco Antônio hoje, eu convidei ele para falar sobre um assunto que mexe com a cabeça da gente, principalmente as mulheres, mas afeta a vida dos homens também, principalmente aqueles homens que estão convivendo com as mulheres, estão no relacionamento com mulheres que estão nessa fase. Gente, é aquela fase, a menopausa, aquela fase dos calores, das mudanças hormonais, aquela loucura toda. E assim, eu não vou falar não, eu vou deixar o Marco Antônio falar. E vou fazer a primeira pergunta, que é a pergunta mais óbvia e mais direta que eu podia fazer. Marco Antônio, o que é menopausa? O que é isso? Definição de menopausa. Menopausa é a última menstruação. Então, quando você sabe que uma mulher chegou naquela faixa de 48, 49 anos e ficou um ano sem menstruar, você fala que ela está na menopausa. Ah, mas então é só se ficar um ano, quer dizer, aquela irregularidade, vem um mês, outro mês não... Não, ainda não é menopausa, é pré-menopausa. É pré-menopausa. Essa pré-menopausa pode durar até 5 anos. Tem mulheres que ficam com irregularidade menstrual muito tempo. O que é uma coisa bem chata, porque fica aquela coisa vem, não vem, não sabe quando vem, e algumas ficam com sintomas durante muito tempo. Pois é, então assim, a menopausa propriamente dita é o fim da menstruação. É a última Essa menstruação. fase da pré-menopausa, ela tem um outro nome ou não? É pré-menopausa mesmo? A gente chama de síndrome do climatério. O climatério é um período muito longo que antecede e que posterga a menopausa. E que engloba uma série de sinais e sintomas que vão complicando a vida da mulher nessa fase. Isso que eu ia te perguntar, são esses maleditos sintomas que acabam com a gente. Acabam não, né? Porque tem mulher que também passa meio ali, cada caso é um caso. Obviamente, acho que o Marco Antônio vai poder dizer isso. Mas quais são esses sintomas, Marco Antônio? Por favor, diga os sintomas. Mas não é pra você ficar sentindo todos esses sintomas não, tá, gente? Isso aí é os sintomas, tem gente que tem 1, tem 2, tem gente que tem 200, mas assim, cada um é cada um, tá? E muitas não tem nenhum, graças a Deus. Né? E quais são eles? Eles começam com uma diminuição na produção do hormônio feminino, que é o estrogênio. Isso vai sendo lento e progressivo, esse processo de diminuição. Que é o hormônio que começa a ser produzido lá na infância, quando a menina chega nos seus 7, 8 anos de idade, e que começa com a menarca, que é a primeira menstruação. Então o estrogênio é aquilo que dá tudo o que é feminino. Tudo aquilo que você tem como feminino é estrogênio. E faz parte daquilo que te torna mulher, efetivamente, né? Que faz parte daquilo que te permite procriar. Tudo isso é estrogênio. E quando você começa a ter a redução do estrogênio? Você começa a ter esses sinais e sintomas que são bem chatinhos. E que são normalmente assim... Qual é o que você... assim, o quadro geral? O mais chato é aquele calor. É aquele calor que vem, geralmente começa a atrapalhar a noite dessas mulheres. Começa a ter uma diminuição de qualidade de sono. Porque essas mulheres acordam com um calor bem chato que vem daqui para cima. E esse calor frequentemente acorda. Tem mulher que acorda 2, 3 vezes por noite. Eu só para saber, viu, gente, eu de vez em quando já tô acordando assim, acordo completamente encharcada de suor. Eu, particularmente, isso não me incomoda o meu sono. O meu incomodava, porque a minha acordava. A sua mulher acordava? Acordava, coitada, e eu acordava junto. Você vê, é isso, cada caso é um caso. Eu não acordo, eu às vezes acordo, vejo que eu tô suada, às vezes nessa época do frio é até bom, aí tiro o cobertor um pouquinho, aí depois vou e volto a dormir de novo. Mas você vê, cada um é cada um, né? E os outros sintomas, além dessa coisa do calor? Então, muita mulher, por conta desse desconforto para dormir, acaba tendo um dia chato. Porque cansa. Quem não consegue dormir direito fica com um dia difícil. Né? Tem sonolência, tem irritabilidade. E tudo isso, de uma certa maneira, diminui a qualidade de vida.
Uhum. E esses outros sintomas, por exemplo, você sabe que um dia desse eu fui num otorrino, não sei se isso é verdade, tá? E porque eu tenho sou uma pessoa que produz muita cera. Olha que coisa, produz cera no ouvido, não é cera de ficar sem fazer nada e ficar produzindo cera, que nem a pessoa dizia. Não, é cera no ouvido mesmo, que é até bom, porque é saudável, porque a cera protege o ouvido de alguma forma. Só que ele me falou o seguinte, que nessa fase da menopausa, a gente produz mais ainda. E aí eu vou ficando surda, eu tenho que ir lá lavar o ouvido de vez em quando para poder tirar aquela cera. Isso é verdade? Então, tem Isso? uma série de coisas que acabam acontecendo nessa pré-menopausa, e essas coisas são variáveis. Tem mulher que não tem isso, e tem algumas que têm, e assim como outros sintomas, né? E a libido? Dizem que vai lá pro Libido pé. é um outro problema que interfere muito na qualidade de vida da mulher e na relação dos casais, né? Porque, de fato, a libido é algo que vem por conta da presença de estrogênio. Se a gente pensar bem, tudo isso tem a ver com reprodução humana, com perpetuação da espécie. Então, para a natureza, quando você chega a uma certa idade, porque os seus óvulos ficaram envelhecidos, não é para você ter mais filho. E aí, Aí para, então você não precisa ter mais relação sexual. Só que para você poder manter um casamento, um relacionamento, no tipo de sociedade que a gente tem, é importante você manter uma vida sexual dentro do tipo de família que a gente ainda hoje, né, mantém. O tipo de estrutura familiar que a nossa sociedade tem. E isso traz problema para uma série de casais. uma outra coisa que eu já ouvi falar, e isso a gente já até conversou sobre isso, sobre a questão da lubrificação. A mulher também na menopausa, quando ela já entrou na menopausa, a menstruação foi embora, existe essa coisa da produção do lubrificante natural que a gente tem. Como é que é? Também tem isso? Isso também começa a ter uma diminuição importante por conta dessa queda de estrogênio. E não é só na menopausa, isso vem acontecendo lá para trás. E a mulher percebe isso. E esse ressecamento vai também fazendo com que haja uma diminuição nas defesas da vagina e naquela região que fica ao redor da vagina. Então, algumas mulheres têm, por exemplo, uma tendência a ter infecção urinária, por diminuição dessa proteção. Uhum. Ah, isso eu não sabia não, nunca tinha ouvido Então, nas falar. mulheres na pós-menopausa e nas pessoas de mais idade, tem uma certa predisposição a infecções urinárias. Bem, gente, eu vou fazer aqui uma pergunta pro Marco Antônio relacionada ao seguinte, está ouvindo tudo isso, todo mundo aqui deve já ter ouvido falar em reposição hormonal, que tem a ver com o tipo de tratamento que é utilizado hoje para tentar amenizar os efeitos da menopausa para aquelas mulheres que passam por questões mais, assim, mais duras e tal. Marco Antônio, não estou falando que tem que ser a reposição hormonal, mas assim, você podia dizer hoje quais são os tratamentos mais usados para tentar amenizar os efeitos da menopausa? Então, em termos de recursos, a gente tem uma série de recursos para diminuir sinais e sintomas de menopausa. Tudo depende daquilo que a mulher precisa. Há um tempo atrás se tentou, até por uma questão da indústria farmacêutica, que eu pessoalmente não concordo, generalizar o uso de hormônio. Isso foi uma grande sacanagem. Isso eu posso falar porque isso todo mundo sabe o que eu penso. E está errado. Está errado, e agora, por conta de um tipo de mudança de pensamento da sociedade, felizmente, acabou fazendo com que houvesse uma mudança na própria colocação da indústria farmacêutica. Tem que ser individualizado. Sempre teve que ser individualizado o tratamento para pós-menopausa, né? Os sinais e sintomas que essas mulheres apresentavam. Então a gente pode, por exemplo, tem muita mulher que não precisa fazer nada. Não tem por que fazer. Porque não tem sintoma. Tem gente que entra na menopausa e está muito bem, obrigado. E os sintomas às vezes são tão leves que não justifica você entrar com tratamento. Não tem porquê. Certo. Não tem osteoporose, não tem queixa nenhuma na queda de qualidade de vida. Não tem por que você ficar inventando coisa. Essa mulher está bem. Se ela está bem, não tem por que ficar criando problema para a saúde dela. Porque quando você introduz medicamentos, você pode criar problema também. Você tem os efeitos colaterais desses medicamentos, né? Algumas você consegue melhorar com, por exemplo, derivados de soja.
Algumas pessoas que têm fogacho, que têm calores, podem melhorar com derivados de soja. Outras com medicação antroposófica. A gente tem muito recurso na medicina antroposófica para... Tipo, fitoterapia, coisas desse tipo, é isso? Isso. Quer dizer, que não é remédio com química. E outras que vão precisar de hormônios e, se puderem fazer uso de hormônio, vão se beneficiar bastante. Agora, você falou assim, se puder fazer o uso de hormônio, ou seja, existe também assim, você tem que fazer exames para ver se aquela pessoa, o tipo de hormônio, a dosagem do hormônio, é isso? Tem contraindicação absoluta. Por exemplo, tem mulher que tem antecedente familiar de trombose. Essa mulher tem uma contraindicação absoluta. Ela não vai poder usar hormônio em hipótese alguma, porque a chance dela vir a desenvolver ou ter uma trombose é enorme. E pode até morrer disso. Então, essa é uma contraindicação formal para a reposição hormonal. Cardíacos? Também. Então, mulheres que têm diabetes, hipertensão, cardiopatia, doenças hepáticas, são mulheres que têm uma limitação concreta para o uso de hormônio. E aí essa mulher faz o quê? Se ela tiver isso, digamos, ela tem vários sintomas, ela é uma pessoa com pressão alta, com cardiopatia. O que ela faz? Ela tem atividades que você possa fazer? O que existe isso, uns paliativos? Então, uma das coisas fundamentais para todas, é a atividade física. Aí fica a dica, né? Inclusive pra mim, que vocês sabem aquele probleminha de sedentarismo, né? Mas tudo bem, vamos falar de mim, né? Sim. Esquece que eu tô aqui, tá bom? Ela não tá aqui. Tá bom? Então vamos lá, fala. Atividade física. Então, atividade física é uma foi coisa... uma indireta pra mim, tá? Não foi, mas tudo bem. Tá agora bom. Ela sumiu. Assumi. Né? Vesti a carapuça, né? Vamos lá. Paciência. Vai. Mas a atividade física é uma coisa importante para você que tá vendo aqui. Eu comecei a fazer atividade física muito tarde. E me arrependo amargamente. Eu confesso a vocês que eu deveria ter feito já a partir dos 20, 30 anos. Comecei com 45. Eu estou com 61. Não paro, porque se parar começa a doer tudo que é coisa. Dói aqui, dói acolá. Então, não dá para parar. Mas essa é uma coisa muito importante, né? Atividade física, se possível, no mínimo 3 vezes por semana. Viu? Muitos dos sintomas melhoram com a atividade física, sobretudo a atividade física aeróbica. E para você poder manter, por exemplo... Desculpa, só para explicar melhor, a atividade física aeróbica... É aquela que você fica bem cansado, é aquela que você perde o fôlego. É o quê? Mas caminhar... Então, corrida, quem puder correr, porque muita gente não vai conseguir correr. correr. Do impacto, mas vezes... é aquela atividade física que deixa você cansado. Né, que faz você respirar com uma frequência maior. Sexo, por exemplo, né? Até dá. Mas desculpa aí, gente, não deu para... Né? Mas tudo bem, pode esquece. perder isso, claro. Mas essa não faz você consumir tanta caloria. Tá. Essa consome pouca caloria. Tá bom. Apesar de ser boa. Tá e bom. fazer bem porque produz muita endorfina. Tá bom. Bicicleta é uma coisa interessante, essa bicicleta de academia é legal. Ergométrica. Né? Ergométrica. E outras tantas coisas. Dançar? Dançar é bom, muito bom. Natação é muito bom. Subir e descer a escada. É subir mais, né? Então, o problema da escada são as articulações. Tem uma pessoa que tem um pouco mais de peso, vai ter um certo comprometimento de articulação, precisa tomar um pouco de cuidado, né? Uhum. De qualquer maneira, assim, quem puder ter uma orientação de algum profissional, pelo menos uma vez que seja, eu acho que já consegue estabelecer um tipo de atividade aeróbica razoável. E quem não puder, que ande. Acho que andar pelo menos num passo um pouco mais rápido, vai conseguir ter uma ajuda bastante grande para poder manter essa atividade física. Agora, Marco Antônio, assim, eu sei que... Porque para não ficar muito prolongante, só para avisar que a gente vai fazer outra entrevista com o Marco Antônio. Quando vocês mandarem aqui embaixo no e-mail piraçõesdameia-idade@gmail.com. E também pode mandar aqui um comentário no Facebook que a gente dá um jeito, eu dou um jeito de responder, e mesmo assim a gente vai gravar outros vídeos mais pra frente. Não vai ser imediatamente a esse para não ficar assim, para ter uma variedade de assuntos. Mas uma pergunta que eu preciso fazer pro Marco Antônio e os homens nisso tudo?
você como você sabe que isso certamente abala muito o casamento. Isso a gente vai falar depois também, tá? Só pra vocês saberem, numa próxima entrevista, de andropausa. Não pensem os meninos que vocês vão ficar de fora dessa, não. Mas a menopausa é um assunto que consome muito a vida da gente, né? Então, assim, eu queria perguntar pra você isso. O que você aconselharia a um homem que tem uma companheira, um relacionamento de uma mulher que está vivendo essa fase? Então, para você que é homem que está vendo esse vídeo, a gente tem um benefício muito grande da natureza em relação às nossas parceiras, exceto quando essa diferencialidade é muito grande. Porque nós vamos ter problema com relação à sexualidade geralmente bem mais tarde, em relação às mulheres, né? Se as mulheres têm essa parada de produção de hormônio com, sei lá, 48, 49 anos, que é a média que acontece com a brasileira, e a questão da libido nas mulheres começa a cair mais cedo, até quando de 43, 45 anos. A nossa libido vai lá para os 65, 70 anos é que vai ser comprometida. Então acho que é fundamental que a gente possa ter um pouco de compreensão e sobretudo, conversar muito com a nossa parceira, né, com a nossa companheira. Porque é essencial que nessa fase, que é uma fase que as mulheres precisam de muito apoio, que nós não as abandonemos. Eu acho que é muito, muito importante nesse momento, que é um momento de perda. Se a gente deixa essa mulher sozinha e se achando uma pessoa em débito com o marido, por exemplo, né, no caso de um relacionamento heterossexual, eu acho que em nada nós como homens vamos estar contribuindo para que ela fique bem. Pelo contrário, nós vamos estar colocando ela mais para baixo ainda. Esse tema menopausa, Edna, é um tema que a gente ficaria horas aqui falando. Horas. É verdade, horas. verdade. Toda a questão física, de questão de recurso, de coisas, tem uma infinidade de coisas para a gente falar. E se a gente quiser fazer um vídeo curtinho, eu acho que a gente fica realmente bastante restrito, né? Mas isso é o que eu falei, né, Marco Antônio? Isso aqui é só uma primeira, uma Exato. pincelada, e aí vai depender de você que tá aí assistindo também mandar suas dúvidas, porque eu tô falando na forma muito genérica. Então, você que já tá vivendo isso, que tá fazendo um tratamento, você manda pergunta, que aí na próxima, né, Marco Antônio, a gente conversa e a gente até fala, olha, a fulana, ou se a fulana não quiser aparecer, não precisa aparecer, se o marido quiser mandar, de repente ele tem uma dúvida em relação ao que está acontecendo com a mulher dele, manda o companheiro, o marido, ou a própria companheira, as relações hoje são muito, né, então a gente tem que atender a todas elas. Então vamos lá, você manda a pergunta. Se você quiser que seu nome apareça, eu ponho e falo, Marco Antônio, olha, a Maricota Joaquina, lá de, sei lá, de Lábrea, no Acre, ela tá fazendo um tratamento, entendeu? Manda isso que a gente pergunta aqui pro Marco Antônio, não, Marco Antônio? Eu tenho o maior prazer em responder para vocês. Eu acho que é um tema que tem muita coisa, muita dúvida. A gente mesmo ainda está descobrindo coisas e vai descobrir muito mais. A medicina está numa fase de desenvolvimento assim, a passos largos e muito rápidos. E todo dia tem coisa nova. E todo dia a gente está descobrindo coisa nova e tem muita coisa para a gente conversar e muita coisa para a gente falar. Então tá, gente, é isso aí, Marco Antônio, brigadão. E ó, vamos pra próxima, tá, gente? Fala aí, Marco Antônio. De nadinha. De nadinha? Ai, tão fofinho, né, gente? Olha só, beijo pra vocês, até a próxima aqui no Pirações. E aquele sorrisinho, eu sei que tem gente que acha chato, mas é a marca do canal, tá bom? Sorrisão, bochecha levantada, né, pra dar o up. E até a próxima. Beijo, Pirações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.